E aí, galerinha, beleza? Explica aí, nós estamos aqui de novo. Toda segunda é comigo, hein? Nós estamos juntos, meu irmão. Segunda-feira nós estamos aqui ensinar um pouquinho da química, a gente discutir um pouquinho de química, tá? Não esquece, estou aqui, tiro suas dúvidas, o que você quiser perguntar, a produção está aqui, vai passar as perguntas para mim, tá? Gente, coisa boa aí. Nós estamos juntos mais uma vez, mais uma segunda-feira. Oh, coisa boa! Eu explico aí. Vem pra cá, essa menina, vem com Dan, vem. Ó, tamo juntinho, eu coladinho com você aí. Hoje a gente vai machucar seu coração. Vem! Eita! Explica aí. Ó, nós estamos discutindo um monte de temas de química, não é assim? Eu gostaria de lembrá-los de que eu sei que você já está craque, mas quem está entrando hoje no nosso canal do YouTube vai entender o que eu vou te falar. Nós temos aula ao vivo toda semana, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Marca aí no seu celular, bota lá, né? Você tem um compromisso com você, não é comigo não, não é com explicar, é com você. Os compromissos de você aprender, de você desenvolver o seu intelectual. E aqui, nessa plataforma, explica aí, tamo juntinho, coladinho, coração com coração, vem se apaixonar que Dan chegou. Eita, essa menina, vem pra cá, vem essa menina. Fia, veja bem, nós já discutimos um monte de coisas aqui, não foi? Discutimos atomística, falamos de átomo, de íons, falamos um bocado de coisa, falamos de tabela periódica. Hoje eu quero falar para você de uma coisa chamada ligação química. Vamos lá? Então, vamos falar um pouquinho por que os átomos se ligam, quais são as ligações que os átomos fazem e quais são as propriedades que os compostos apresentam quando tem determinados tipos de ligações. Vem, chama. Eita, filha, vem. Olha pra cá. O negócio é o seguinte, vem. Vamos falar de ligação química. Uma coisa que a gente precisa entender no que tange a ligação química. Por que um átomo não vive solto? Por que um átomo não vive isolado do outro? Aí você pode até perguntar, você pode até afirmar, Dan, para tudo, que foi? Existem átomos que vivem soltos. É verdade. Que átomos são esses? Os gases nobres. Então, os gases nobres são átomos, vamos falar logo dele aqui, ó. Os gases nobres são átomos que formam moléculas monoatômicas. Tipo, olha só, o gás hélio. O gás hélio é um átomo que vive sozinho. Quando eu digo que ele forma uma molécula monatômica, é que ele tem característica de molécula, digo, ele tem uma certa estabilidade eletrônica, como uma molécula tem, sem estar ligado a nenhum outro átomo. Veja, o gás nobre hélio vive sozinho, não só o hélio, mas o neônio, o argônio, se bem que hoje a gente sabe que tem um gás nobre que é o revoltado da família, que é o xenônio, e ele é capaz de se ligar a outros átomos. Mas, tirando esse rebelde sem causa, que é o xenônio, os gases nobres, eles encontram-se na natureza sozinho, não se ligam. Tudo bem? Beleza. Os outros átomos, todos precisam fazer ligações. Nós temos um grupo de átomos chamado de metal. E aí, eu preciso que você entenda o metal. Vamos falar um pouquinho do metal. Uma determinada aula para ser mais específico, a aula da semana passada, nós falamos de uma coisa chamada tabela periódica. Não, minto, retrasado, porque a semana passada foi NOx, não foi? Na semana retrasada, nós falamos de tabela periódica e falamos de algumas propriedades
periódicas, não sei se vocês lembram como raio, potencial de ionização, eletroafinidade, eletronegatividade. Eu vou escrever aqui. Características gerais dos metais. Eles apresentam um potencial de ionização baixo, isso é característica geral. Eles têm uma eletroafinidade baixa e apresentam uma eletronegatividade também baixa. A gente vai dizer que a reunião dessas três características permite eu afirmar que os metais, de uma forma geral, têm uma característica. Qual é? A característica dos metais de se transformarem em cátions. Metais têm uma grande tendência a se transformarem em cátions. Se transformam facilmente em cátion. Veja, seu potencial de ionização é baixo. Isso quer dizer que eles precisam de pouca energia para perder elétron. Eletroafinidade é baixa. Isso quer dizer que dispensa pouca energia para ter elétron. Ou seja, eles não têm muita afinidade com elétrons. Então, eles se transformam em cátions. Nós temos um outro bloco chamado de ametais. Olha só, ametais. Ametais são átomos que apresentam um potencial de ionização alto, tem uma eletroafinidade alta e tem uma eletronegatividade também alta. O que isso aqui quer me dizer? Que esses átomos, eles têm amor por elétrons, eles amam elétrons, eles são ávidos por elétrons. Logo, a sua tendência é de ganhar elétrons e aí esses ametais se transformam em ânions. Vamos então raciocinar. Gases nobres são inertes, são difíceis de encontrar, chamados de raros, falamos isso na tabela periódica, né? São inertes, não se ligam. Os metais têm essas características baixas, por isso viram cátions. Os ametais têm essas características altas, por isso viram ânions, tá bom? E nós temos o átomo de hidrogênio. Olha, o hidrogênio, numa ligação, no que tange uma ligação, ele tem comportamento de ametal. Comportamento de ametal no que tange uma ligação química. Então eu dividi a tabela assim, em 4 grupos. Os gases nobres, que normalmente não se ligam, os metais, que têm uma grande tendência em formar cátions, os ametais, que têm características para se transformarem em ânions, e o hidrogênio, que quando faz ligação tem comportamento ametálico. Beleza? Agora, como é que isso vai acontecer? Esses átomos, tirando os gases nobres, todos eles precisam fazer ligação. Por quê? Eu vou mostrar aqui um gráfico para você. Eu queria que você entendesse a seguinte coisa. Aqui tem energia, tudo bem? A curva da energia, tá? E aqui a distância entre esses átomos. A distância tá aqui, ó. Vou chamar de D de distância. Energia versus comprimento da ligação. Vou botar aqui distância entre os átomos, tudo bem? A distância. Olha, o que acontece com esses dois átomos aqui? Imagine que eu vou desenhar 2 átomozinhos aqui. E como é que esses átomos estão? Como é que é a distância entre eles? Cara, a distância entre eles é muito pequena. É muito pequena. Mas olhe o que acontece com a energia dele. A energia é alta. Então, 2 átomos, quando estão muito próximos, eles têm uma energia tensional, uma energia potencial muito alta. Isso quer dizer que esses átomos, a tendência deles é se afastar. Eles não se ligam quando eles apresentam alta energia. Agora, escuta só. À medida que essa energia vai diminuindo, olha o que vai acontecer. Olha que gráfico legal.
À medida que a energia vai diminuindo, a distância entre os átomos vai aumentando e nós vamos chegar num momento onde essa distância, peraí que eu vou desenhar aqui para você, ó, essa distância vai ser um pouquinho maior que essa, porém a energia é muito baixa. A gente vai dizer que nesse caso os átomos estão aqui ligados. Houve aqui uma ligação. Olha, se você aumentar a distância desses átomos aqui, o que vai acontecer com a energia desses átomos? Ela vai aumentando e esses átomos, olha o que acontece, esses átomos acabam se afastando um do outro. Veja, átomos muito próximos têm uma energia muito grande. Isso é uma situação de instabilidade. À medida que essa energia vai diminuindo, a distância vai aumentando um pouco e aí os átomos criam entre eles uma ligação química. Para ter uma ligação química é necessário, olha para aqui, para ter uma ligação química, o que foi necessário acontecer com a energia dos átomos? Diminuir. É isso que dá a estabilidade dos átomos. Quando os átomos se ligam, o seu conteúdo de energia diminui e isso torna os átomos mais estáveis. Tudo bem? Pronto. Esdras Gabriel. Isso são características atômicas positivadas? Olha, Esdras, o que eu posso dizer para você é o seguinte, eu não entendi muito bem a palavra positivadas. Eu estou dizendo assim, que essas características aqui, potencial de ionização, eletroafinidade, eletronegatividade, são características pertinentes a todos os átomos. Agora, os metais, de uma forma em geral, têm essas características baixas e os ametais têm essas características altas. Isso dá aos metais a capacidade, a vontade, a tendência deles se transformarem em cátions e os ametais se transformarem em ânions. Tudo bem? Beleza, Edras? Eu não entendi muito bem a pergunta que diz, são características atômicas positivadas? Como assim positivada? Não entendi muito bem essa parte. Mas assim, só reexplicando, essas características são características onde os metais têm esse comportamento baixo e os ametais têm esse comportamento alto. Voltando aqui, veja, eu tenho dois átomos muito próximos, eles geram uma grande energia potencial entre eles, e isso não gera ligação. Então, quando a gente fala em ligação química, eu preciso entender que os átomos se ligam para aumentar ou diminuir o seu conteúdo de energia, aumentar. Se eu aumentar a quantidade de energia deles, essas ligações se rompem. Tudo bem? E aí os átomos se distanciam. Fechamos? Essa energia que eu dou para romper a ligação, a gente chama de EL. O que é isso? Energia de ligação. Fechamos? Vamos entender? Olha para cá. Olha, dois átomos muito próximos apresentam energia potencial muito grande. Toda vez que a energia desses átomos vai diminuindo, o conteúdo energético dos átomos diminui, a tendência desses átomos é se ligarem. Esses átomos vão sofrer, vão realizar ligação. Tudo bem? Então, primeira coisa, eu estudei as características dos gases nobres, dos metais, dos ametais e do hidrogênio, e aqui eu estou falando o que é uma ligação química. É a junção de átomos que apresentam um baixo conteúdo de energia. Quando esses átomos passam a diminuir sua energia, ocorre entre eles uma ligação química. Tudo bem? Eu vou apagar esse quadro, esse gráfico. Eu vou deixar aqui enquanto está vindo uma pergunta aqui. Vamos lá? Mais uma. Diz assim, qual a composição do hidróxido de cafeinato? Assim mesmo, está escrito aqui. Cafeinato. Olha, a composição do hidróxido de cafeinato Rapaz, veja bem, você tem que me dizer exatamente o composto disso, porque ó, quando a gente fala hidróxido, a gente está falando de uma hidroxila, né?
de cafeinato. Esse nome, essa terminação ato, me lembra o quê? Me lembra um sal, um composto que tem oxigênio, né? Na forma salina, tá? Hidróxido de. Aí tem que ver, não dá a composição assim, exatamente, eu tenho que ver o nome correto, porque aqui não está exatamente o nome científico, tá? Para a gente poder construir. Porque não existe essa substância cafeinato. Não existe isso, tá? Cafeinato não tem essa substância. Quer dizer, você pode ter com esse nome, mas não é um nome oficial. Pode ser um nome usual, um nome comum, não é um nome UPAC. E aí a gente precisa saber o nome UPAC para poder te dar a resposta fechadinha, beleza? Agora, meu povo, olha para aqui. Eu tenho cátions, ânions. Vamos focar aqui na ligação. Eu vou apagar esse gráfico. Eu queria que você guardasse que nesse gráfico, se aparece na sua vida, esse ponto aqui é o ponto de menor energia. Significa que os átomos estão ligados, tá bom? Agora, vamos então fazer o seguinte. Metal. Eu quero perguntar para você. Metal vira cátion. Ametal vira ânion. Hidrogênio tem comportamento ametálico. Eu vou começar assim. Presta atenção. Eu quero ligar átomos de metais. E aí é que a gente vai entender. Veja, se eu pegar átomos de ferro, por exemplo, eu quero ligar ferro é metal. Eu quero ligar vários átomos de ferro. Como seria a ligação entre vários átomos de ferro que são metais? Como é que eu ligaria átomos de ferro? Veja, com a tendência do metal, ferro é metal, com a tendência dele, perder elétrons. O que vai acontecer com os elétrons de valência do ferro? Aí você diz, não, para tudo. Que foi? O que é elétron de valência? Elétron de valência são aqueles elétrons que se encontram na camada de valência do ferro. Se eu pegar elétrons de valência do ferro, como é que esses elétrons estão? Eles estão quase soltos. Por quê? Porque os metais têm essas características baixas. Então, como eles têm essas características baixas, e a tendência dele é virar cátion, então o que acontece com os elétrons de valência? A gente diz que são elétrons que estão soltos. Imagine que aqui são 2 elétrons do ferro. Esses elétrons se soltam, vou botar assim, ó, entre aspas, né? Eles se soltam do ferro e aí esses elétrons, chamados de elétrons livres, olha o que acontece. Esses elétrons do ferro, peraí que eu vou desenhar a estrutura para você entender. Esses elétrons do ferro, eles ficam circulando. Quando esse ferro perde momentaneamente esses elétrons, ele passa a ter cargas positivas, que eu falei, ele vira cátions. Olha que coisa legal. O metal ferro, esses átomos de ferro se transformam em cátions, eles perdem seus elétrons de valência, mas não tem nessa ligação o átomo capaz de receber o elétron. Como não tem um átomo capaz de receber o elétron, o que vai acontecer aqui? Nós teremos então cátions envolvidos por elétrons livres. Esses elétrons livres formam uma coisa que a gente chama de nuvem eletrônica. Nuvem eletrônica. Também conhecido como cola eletrônica, que também a gente chama de mar de elétrons. E como é que a gente... que tipo de ligação é essa? E o que aconteceu aqui? A gente vai dizer que, olha, os metais são os cátions. Vou fazer um modelo aqui para a gente entender. Os metais são os cátions, tá aqui. Eu vou ter os cátions, mas eu não tenho ânion. O que eu vou ter? Eu vou ter aqui um monte de elétrons. Eu vou botar aqui, ó, elétrons. Eu tenho um monte de elétrons. Se eu desenhar elétrons, botar assim, é menos, tá aqui, ó, é menos, é menos, é menos. Eu tenho um monte de elétrons. E como é que estão esses elétrons?
Esses elétrons estão circulando entre esses metais. A gente diz que eu tenho elétrons livres circulando entre esses cátions. Gente, sabe o que foi que esses elétrons fizeram? Eles colaram esses cátions metálicos. A gente diz que isso aqui, essa nuvem de elétrons, essa cola de elétrons, esse mar de elétrons, essa estrutura aqui resulta no que a gente chama de ligação metálica. Ligação metálica. A ligação metálica é formada assim. Os átomos que formam a ligação metálica são átomos que tendem a virar cátions. Seus elétrons de valência estão soltos. Esses elétrons saem momentaneamente, transformando esses átomos em cátions. E esses elétrons livres ficam circulando, formando uma nuvem de elétrons, uma cola eletrônica, um mar de elétrons. Isso é a ligação entre metais, chamado de ligação metálica. Tudo bem? Detalhe. Olha, essa nuvem eletrônica, essa cola de elétrons, essa ligação metálica, dá a esses metais algumas características. Tipo, são bons condutores de calor por causa dessa nuvem de elétrons que se forma aqui. São bons condutores de eletricidade por causa dessa nuvem de elétrons que se forma aqui. São dúcteis, são maleáveis por causa desse tipo de ligação que acontece aqui. Tudo bem? Então, primeira coisa, metal tem baixo PI, baixo EA, que é eletroafinidade, baixa eletronegatividade. Tendência do metal é virar cátion. Fecha com Dan. Vê essa menina, chama a mamãe. Ó, eu tenho cátion. Os cátions perdem os metais perdem os elétrons, virando momentaneamente cátions. Esses cátions ficam envolvidos por uma nuvem de elétrons chamada mar de elétrons, que é a ligação metálica. Metal com metal, nós temos a formação da nuvem de elétrons. Essa nuvem de elétrons dá aos metais boa condução térmica, boa condução elétrica, ductibilidade, que é a capacidade de se transformar em fios, e maleabilidade, que é a capacidade de se transformar em lâminas. Tudo bem? Não esquece, metal com metal, ligação metálica. O que explica? A nuvem de elétrons, a cola eletrônica. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Vou apagar aí. Posso? Beleza, não esquece. Ligação metálica, nuvem eletrônica, cola eletrônica, mar de elétrons. Agora, isso é quando você reúne metais. Agora, posso apagar? Vamos lá. Beleza. Meu povo, veja, eu já te mostrei a ligação entre metais. Eu posso te mostrar a ligação entre um metal e um ametal. Agora a história é diferente. Veja, eu tenho, por exemplo, um sódio e eu tenho um átomo de cloro. Qual a tendência desse sódio perder elétrons e virar cátion? Qual a tendência desse cloro, que é ametal, ganhar elétrons e virar ânion? Olha, o sódio irá perder o elétron, só que nesse caso ele perde o elétron e tem, diferente da ligação metálica, aqui tem um átomo capaz de receber esse elétron, que é o ametal. Aí, quando isso acontecer, definitivamente, o sódio vai virar um cátion e o cloreto vai virar um ânion. Sódio e cloreto. Olha, um virou um íon positivo, o outro virou um íon negativo. Fala para mim, você que estuda física, um é positivo, outro é negativo. O que existe entre esses dois íons? Existe uma força elétrica. Se é carga, se tem cargas, nós temos uma força elétrica. Essa força elétrica é uma força elétrica atrativa, porque um é positivo e o outro é
negativo. Inclusive, medido pela lei do Coulomb. Está aqui, força elétrica é igual a K, que é a constante elétrica, carga 1, carga 2, módulo disso, dividido pela distância ao quadrado. Meu povo, veja, isso é um cátion, isso é um ânion. O que vai acontecer entre um cátion e um ânion? Uma atração. E no final, o que eu vou ter? Eu vou ter um Na preso ao cloreto. O sódio preso ao cloro. A gente vai dizer que essa força elétrica aqui, essa força elétrica é nada mais, nada menos do que a nossa ligação que uniu íons de cargas opostas. Essa aqui é a ligação. Olha para cá, vem, chama essa menina. Essa é a ligação que une os íons. Essa é a chamada de ligação iônica. Oh, coisa boa! Dan, eu tô entendendo, hein? Essa é a ligação que une íons. Por que o sódio vira um íon? Porque ele tem essas características aqui, ele é metal. Por que o cloro vira um íon negativo? Porque ele tem essas características aqui, ele vira ânion. Então, quando você aproxima um metal de um ametal, a tendência dessa reação, dessa ligação, é se dar por transferência de elétrons. O sódio perde elétron para o cloro, o sódio vira cátion, o cloro vira ânion. O que existe entre um positivo e um negativo? Uma força elétrica atrativa. Isso aí a gente chama de ligação iônica. Detalhe, na ligação iônica, você não tem um cloro e um cloreto. Você tem uma cacetada de ânions com uma cacetada de cátions. Cátions envolvidos por ânions e ânions envolvidos por cátions. Eu vou botar assim para você entender. Olha, eu tenho aqui um monte de ânions envolvidos por um monte de cátions e cátions envolvidos por ânion. A gente chama isso de aglomerado, porque aglomerei, um aglomerado iônico. Esse aglomerado iônico é o que a gente chama de composto iônico. Composto iônico. Detalhe? Gente, esse é o composto iônico. É um composto formado por um aglomerado de íons. Cátions envolvidos por ânions e ânions envolvidos por cátions. O que tem no composto iônico? No composto iônico sempre tem uma ligação iônica. Tudo bem? Gente, não é fácil? Ligação iônica é a ligação que há entre íons de cargas opostas, cátions com ânions, força elétrica. Por isso que a gente diz que essa ligação é de natureza elétrica. Tudo bem? Essa ligação iônica é de natureza elétrica. Por quê? Porque o que une esses cátions a esses ânions é uma força elétrica atrativa. Tudo bem, meus lindos? Olha aqui, composto iônico. Composto iônico é um aglomerado de íons. Agora, quando a gente escreve, por exemplo, a fórmula NaCl, a gente está dizendo que existe uma proporção entre esses cátions e todos esses ânions, que é, para cada um sódio, eu necessito proporcionalmente de um cloreto. Por isso que a fórmula é NaCl. Mas nós devemos entender que num pouco de sal de cozinha eu tenho um monte de sódio, um monte de cloretos, todos envolvidos. Sódio envolvido por cloreto, cloreto envolvido por sódio. Eu tenho um aglomerado de íons, eu tenho um composto iônico. Onde a proporção entre eles, proporção mínima entre eles é de 1 para 1, 1 para 1. Como descobrir essa proporção? Você vai fazer isso pela carga. A carga do sódio não é 1 mais e a do cloreto não é 1 menos. Soma essas duas cargas, dá 0, dá. Se a carga do somatório, o somatório das cargas desses íons dá 0, então a proporção entre eles é de 1 para 1. Por exemplo, se fosse mais 2 e mais 2, também seria 1 para 1. Mais 3 e mais 3, 1 para 1. Aí você me pergunta, Dan, e se não der 0? Se não der 0,
Para você descobrir a proporção mínima, é só você transformar essa carga em índice do cátion e essa carga do cátion em índice do ânion. Tudo bem? Depois a gente vê isso. Calma. Todo mundo entendeu a ligação iônica? Tranquilo? Fala para mim. Por isso que a gente fala assim, ligação iônica é a ligação que há entre um metal com uma metal. Geralmente é assim. Na verdade, a ligação iônica é uma atração elétrica entre íons de cargas opostas. É uma atração elétrica entre íons de cargas opostas. Oh, coisa boa! Essa... Dan, eu tô aprendendo. Claro, você tá aqui no Explica Aí, você tá aprendendo com Dan. Vem essa menina, se joga. Oh, ligação iônica. Ó, atração entre íons de cargas opostas. Tudo bem? Não esquece. Íons de cargas opostas. Fechou? Tranquilo? Agora, então, ligação iônica é a ligação que há entre íons. Geralmente, essa ligação se dá de forma entre metais e ametais. Por quê? Porque metal quer virar cátion e a metal quer virar ânion. Tudo bem? Eu já te mostrei, metal com metal. Você viu que a ligação é metálica? Os cátions se formam e os elétrons em volta. Nuvem eletrônica. Metal com ametal. Um vira cátion, outro vira ânion. Entre eles existe uma força elétrica que a gente chama de ligação iônica. Ah, deixa eu acrescentar um dado para você. Muito bom esse dado agora. Muito cobrado em prova. O composto iônico é esse aglomerado de íons. Se você pegar esse composto iônico e jogar na água, o que acontece quando você joga um aglomerado de íons na água? Eu vou mostrar aqui para você. Eu tenho aqui a água, que é um solvente, e eu vou trazer aqui um aglomerado de íons. Olha, aqui é o composto iônico, um aglomerado de cátions e ânions. Veja, mais, menos, eu vou botar aqui menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais. Tá, um aglomerado de íons. Aí eu vou pegar isso aqui, pá, e vou jogar na água. Sabe o que vai acontecer? Em alguns compostos iônicos, em alguns aglomerados iônicos, esses cátions e esses ânions são arrancados um do outro pela força que a água tem atrativa com esses íons. A água é um composto polar e ela acaba podendo arrancar esses íons os cátions dos ânions. Olha, ela acaba separando os cátions dos ânions. O nome desse fenômeno, cobrado muito em prova, é dissociação. Eu vou botar aqui o nome. Você sabe o que é dissociar? Dissociar é separar. Então, eu digo que o nome disso é dissociação iônica. Aí você me pergunta assim, Dan, eu entendi, os íons estão aglomerados, caíram na água, eles se dissociaram. Verdade. Agora, aí você pergunta, mas Dan, eu digo, oi, isso traz alguma característica importante que eu devo conhecer? Sim. Que característica? Esses íons livres, eles estão se movimentando. E esse movimento de íons livres, movimento de cargas, íons são estruturas que têm cargas. Íons livres, eles permitem que a corrente elétrica passe por dentro desse meio, dessa solução. Então eu vou dizer que isso aqui é uma solução eletrolítica. Opa, que palavra boa! O que é isso, Dan? Uma solução eletrolítica é uma solução que conduz corrente elétrica. Ela não produz, eu não estou dizendo que ela está produzindo. Eu estou dizendo que se a corrente elétrica chegar aqui, ela consegue passar por dentro desse líquido que aqui está. Por causa de quem? Desses íons livres que aqui existem. Então, os compostos iônicos, quando caem na água, eles deixam esse meio, eles transformam esse meio numa solução eletrolítica. Fenômeno que acontece? Dissociação iônica. Os íons se separam, ficam livres,
podendo se movimentar e assim permitir a passagem da corrente elétrica. Outra característica, esses íons estão tão presos uns aos outros que esse material, na natureza, eles tendem a estar em que estado físico? Sólido. Se eles estão muito presos um ao outro, eles tendem a estar na fase de agregação sólida. O que a gente chama de estado físico? Fase de agregação, estado físico sólido. Fundir esse material, que é derreter, passar ele de sólido para líquido, e ebulir, que é passar de líquido para gasoso. Uma pergunta. Ó, isso aqui, rapidinho, isso aqui será muito difícil no composto iônico. A gente diz que os compostos iônicos, devido a essa força aqui de atração, que é grande, a gente vai dizer que esses compostos apresentam altos pontos de fusão e altos pontos de ebulição. Tudo bem? Aqui, Amanda Loise pergunta assim, na ligação iônica, o hidrogênio também pode fazer parte? Sim, Amanda. Por quê? Porque o hidrogênio tem comportamento de ametal. Agora, Amanda, ele só vai fazer ligação iônica quando ele estiver ligado a quem, Amanda? Ao metal. Ou seja, ele vai ocupar o lugar do ametal nessa ligação. Então, hidrogênio com ametal, chamado hidreto metálico, é uma ligação iônica. Tudo bem? Tranquilo? Gente, olha que coisa linda nós temos aqui. Fala pra mim, sódio é um metal, cloreto é um ametal. Aproximar esses dois átomos é fazer com que um vire cátio, o outro vire ânion. São íons de cargas opostas. Atração, força elétrica. Essa força junta esses íons, forma um aglomerado de íons chamado composto iônico. Separar esse aglomerado, aquecendo, separar esse cátio desse ânion, é fácil ou difícil? É difícil. É difícil. Por isso o ponto de fusão e o ponto de ebulição é alto. Veja, esse composto, quando jogado na água, você tem uma dissociação dos íons, e aí você tem chamada dissociação iônica. Íons soltos, íons livres, permitem que esse meio seja um bom condutor de eletricidade. A gente diz que é uma solução eletrolítica. Tudo bem? Fala pra mim. Composto iônico é a ligação que há entre íons. É de que natureza? Elétrica. Positivo com negativo. Força elétrica. Atrativa. É um aglomerado de íons. Composto iônico é um aglomerado de íons. Fechou? Outra coisa que eu preciso saber do composto iônico. Vem com Dan. Vem. Características do composto iônico. Quais são as características da composto iônico? Tem alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição. Na temperatura ambiente, que é 25 graus Celsius, ele se encontra em que estado? Em que fase? Sólida. Estado sólido, fase sólida. Composto iônico, quando cai na água, os íons, a água separa esses íons, chamado de dissociação iônica. Essa dissociação iônica gera íons livres que tornam esse meio capaz de conduzir corrente elétrica. Tudo bem? Característica dos compostos iônicos. Você já viu, composto metálico também conduz corrente elétrica, por causa da nuvem de elétrons que se forma. Composto iônico também conduz corrente elétrica quando se encontra dissociado. Enem adora perguntar para você quais são os meios condutores de eletricidade. Composto metálico conduz eletricidade? Sim, por causa da nuvem de elétrons. Composto iônico conduz eletricidade? Sim, quando se encontram dissociados, os íons estão separados. Quando estão aqui no aglomerado, presos um ao outro, não. O íon tem que estar separado um do outro. Tudo bem? Não esquece. Fechou? Deixa eu só me situar aqui na coisa da hora, para eu não me perder. Tá. 19h40, eu ainda tenho aqui 20 minutinhos para falar de uma próxima ligação. Eu te falei da ligação metálica, que é entre metais. Eu te falei da ligação iônica, que é entre metal e ametal.
né? Agora, será que é possível ligar um ametal a outro ametal, ou hidrogênio a outro hidrogênio, ou metal com hidrogênio? Sim. Mas veja, eu vou apagar aqui. Espera aí, deu zigue-zague aqui. Vou apagar aqui, presta atenção, vou apagar, hein? Agora escuta só. Eu quero ligar dois ametais. Aí como é que vai ser a história? Meus lindos, presta atenção. Eu quero ligar dois ametais, ou eu quero ligar um ametal a um hidrogênio, ou dois hidrogênios. Quando isso acontecer, veja, hidrogênio tem comportamento de ametal no que tange a ligação. Qual a vontade do ametal? Se ele tem alto potencial de ionização, se ele tem alta eletroafinidade, se eles apresentam alta eletronegatividade, eles gostam de elétrons. Então, se eu aproximar um átomo de cloro a outro átomo de cloro, veja, quando era sódio, o sódio doava o elétron para o cloro. Agora, quando eu tenho átomos, por exemplo, de cloro, querendo ligar-se um ao outro, qual tipo de ligação que nós vamos ter? Primeiro, nós precisamos avaliar a valência desses átomos de cloro. Vou fazer de uma forma simples para a gente entender. Preste atenção. Eu tenho a valência do cloro. Cloro é um átomo da família 7A. Eles apresentam na sua valência quantos elétrons? 7. Lembra que valência é a última camada. É aquela camada última do átomo. Olha, o núcleo desse cloro atrai esse elétron aqui. Esse elétron é atraído por esse cloro e esse elétron é atraído por esse cloro. Veja, esse cloro quer esse elétron e esse cloro quer o elétron do outro. E aí acabam que esses átomos acabam se aproximando e essa aproximação vai diminuir o seu conteúdo de energia. Lembra daquele gráfico? Tá, e o que vai acontecer? Olha para aqui. Ei, olha para aqui, olha para aqui. Veja, eu tenho cloro, houve uma aproximação entre esses dois cloros, e aí, o que vai acontecer aqui? Espera aí, deixa eu aumentar aqui, calma. Olha o que vai acontecer. A gente vai dizer que vai acontecer isso aqui. Presta atenção. Os dois cloros se aproximaram de forma que aqueles dois elétrons, onde cada átomo de cloro queria, tá aqui, eu vou botar assim, ó, tá aqui. Esse cloro quer esse elétron, e esse cloro aqui quer esse. O que aconteceu? Eles formaram aqui uma covalência. O que é isso, Dan? Uma covalência é quando eles passam a compartilhar a valência. Eles compartilham a valência. Aí eu vou dizer para você que eles têm aqui uma covalência. Ó, covalência. Eles compartilham a valência. Eu vou chegar para você e vou dizer que essa ligação aqui, essa união entre esses átomos, será chamada de ligação covalente. Ligação covalente. É quando eles compartilham a valência. Tudo bem? As duas de Esdra. Pronto, meu amigo Esdra, muito presente aqui. Você é 10, viu, Esdra? Diz assim, Esdras Gabriel pergunta, na ligação iônica, são bons condutores em solução aquosa? Tá, os compostos iônicos são bons condutores em solução aquosa? Sim, foi aquilo que eu falei para você, que não, o composto iônico, quando cai em água, os íons se dissociam e por isso os íons ficam livres, permitindo a passagem da corrente elétrica. O composto iônico é bom condutor em água, porque em água seus íons estão dissociados. Tudo bem, Esdra? Perfeito. Próxima. É de Esdras também. Essas ligações iônicas são em elementos representativos. Olha, Esdra, a ligação iônica, ela pode acontecer entre elementos representativos ou não. Eu posso ter uma ligação, por exemplo, entre um ferro, que é um elemento de transição, mas é um metal, tá? Com um
cloreto, que é um ametal e é representativo. A ligação entre o metal-ferro, que é de transição, com o cloro, que é representativo, só que é ametal, também será uma ligação iônica, independente de ser entre representativos ou entre transição e representativo. Tudo bem? Tranquilo, Ezra? Um abração, meu irmão. Você vai ter sucesso, hein? Você só tá perguntando, isso é bom. Valeu, Ezra? Cheiro, meu amigo. Vem pra cá. Ó, eu tenho aqui 2 átomos de cloro. Gente, 2 átomos de cloro, quando se aproximam, formam entre eles um par de elétrons. Essa ligação é chamada de ligação covalente. De compartilhar, valência, covalente. O que tem aqui? Nós temos um par de elétron. Esses átomos estão presos agora. As suas valências estão presas um ao outro, tá? E aí, como é que eu vou representar isso? Olha para cá. Eu vou representar assim, um átomo de cloro preso a outro átomo de cloro e eu vou botar um tracinho. Sabe o que significa esse tracinho? Você, Ezra, que está aí, olha para aqui. Esse tracinho representa um par de elétron. Eita, você não pode perder. Essa aula tá boa demais, hein? Isso aqui é um par de elétron. Isso aqui é uma ligação covalente. Fechou? Ligação covalente. Agora, o que é isso aqui? É o Cl2. Vou fazer uma pergunta. Houve a formação de íons aqui? Não. E o que foi que aconteceu com esses átomos? Transferiram elétrons? Não. O que foi que eles fizeram? Eles compartilharam elétrons. Quando átomos compartilham elétrons, a gente diz que a ligação é do tipo covalente. E agora eu quero chamar a atenção de uma coisa muito importante. O Cl2 não é aquele aglomerado de íons. O que é o Cl2? É o que a gente chama de molécula. A gente chama de molécula. Então, eu não posso dizer que aqui é um composto iônico. Aqui é um composto molecular. Tudo bem? Ô Dan, o que é um composto molecular? É um composto formado por moléculas. Olha que coisa boa! O composto aqui é formado por moléculas, por isso ele é molecular. Aquele primeiro que eu mostrei, ele era formado por íons, por isso o composto era um composto iônico. Você lembra daquela característica que eu disse para você? Que o composto iônico, quando cai na água, os íons se dissociam. E aí você tem íons, que são estruturas com cargas livres. Isso permite a condução elétrica. Agora, veja bem você. Se eu pegar esse composto e jogar na água, como ele é um composto molecular, ele não é formado por íons, ele é formado por moléculas. Essas moléculas, em algumas situações, elas até se separam, elas se dissociam, mas não tem cargas. As moléculas não têm cargas. Se elas não têm cargas, se o somatório de cargas dela é 0, elas então não são boas condutoras de eletricidade. Daí a gente diz que os compostos moleculares, eles não são bons condutores de eletricidade, ao contrário dos compostos iônicos e dos compostos metálicos. Guarda essa dica, porque essa dica pode mudar o teu futuro. Eu estou falando de composto iônico, bom condutor de eletricidade. Eu estou falando de composto molecular, péssimo condutor de eletricidade. Eu estou falando de composto metálico, aquele primeirão que eu mostrei, excelente condutor de eletricidade. O Enem, por exemplo, adora perguntar para você a característica de condutividade elétrica dos materiais, tá bom? Eita, coisa boa! Ô Dan, obrigado por essa aula. Eu que agradeço, você tá aí sentado, né? Você tem um compromisso aqui com a gente. Na verdade, eu gosto sempre de dizer que esse compromisso é com você mesmo. Mas é mútuo, né? Eu tenho um compromisso com você tem um compromisso comigo, mas o compromisso maior é você com você.
Tá bom? Não esqueça, todo dia, de segunda a sexta, temos aula ao vivo aqui no nosso canal do YouTube do Explica Aí. Eita, Explica Aí. Vem pra cá, essa menina. Vem, chama a mamãe. Agora, deixa eu perguntar pra você. Olha pra aqui. Olha. Gente, você pode me perguntar, Dan, quantos compartilhamentos um cloro precisa fazer? É isso aí que você precisa dar uma estudada, que é, cada átomo, ele precisa atingir, teoricamente, uma quantidade de elétrons na valência, que é a chamada teoria do octeto. Nesse caso, a teoria do octeto é ficar com 8 elétrons na valência. O cloro tinha 7, esse também tinha 7. Quando eles interpenetraram aqui a sua valência, que passaram a compartilhar a valência, cada um ficou com 8 elétrons. Se a gente fizer a continha, 2, 4, 6, 8. Esse daqui, 2, 4, 6, 8. Que esse par pertence aos dois. Então, eu vou dizer que esses átomos atingiram o octeto. Mas para mim o que interessa não é isso de octeto. Sabe o que me interessa? É aquela coisa de que quando um átomo faz a ligação, o que acontece com a sua energia? Lembra do gráfico que eu botei inicialmente? Sua energia vai lá para baixo. E aí a gente diz que o composto se liga porque a energia dos átomos diminuiu. Essa energia diminuiu. E aí gera uma ligação química. Fechou? Coisa boa, coisa demais, hein? Você tá bem demais. Gente, não esquece, composto molecular é formado por ligações covalentes. Forma o quê? Forma moléculas. Forma íons? Não, forma moléculas. Agora, existe uma diferença entre composto molecular e composto covalente. Eu quero fazer essa diferença. Posso apagar isso aqui? Posso? Veja bem, eu vou apagar. Olha, quando um composto ele é do tipo molecular, é porque ele é formado por moléculas que têm uma composição definida. Por exemplo, se eu chegar para você e disser H2O, gente, para quem não sabe, a água é um composto molecular, é formado por moléculas. Se eu te perguntar qual a composição da água, você vai me dizer H2O. Tem uma composição fixa. Isso é uma molécula. Esse composto aqui é molecular. Agora, quais as ligações que tem aqui? Você pode até me perguntar. Eu vou lhe dizer. As ligações são covalentes. Ligações covalentes. Composto molecular. Isso é uma molécula. Agora, se eu escrevo isso aqui, CH, tá aqui, ó, CH2, peraí que eu vou botar assim, CH2, tá aqui, ó, CH2, tem aqui uma valência, tá? E eu vou botar aqui N. Você sabe o que isso aqui representa? Isso representa um polímero, tá? É um polímero. Eu vou fazer uma pergunta para você. Isso aqui é um pedacinho que se repete N vezes. Veja que se eu botei N vezes, é porque eu não tenho um número fixo. Eu não tenho uma quantidade de carbono nem hidrogênio fixo. Eu posso ter, vamos supor, 1000 pedacinhos nesse polímero, como eu posso ter 3000, 5000. Mas a pergunta é, essas ligações aqui são de que tipo? Também são covalentes. Mas quando você tem um composto formado por ligações covalentes e a composição não é definida, não tem um número de átomos definido, você diz que o composto ele é um composto covalente. Ele é formado por ligações covalentes, mas ele não tem uma molécula definida, uma composição molecular definida. Quando tem, é molecular. Quando não tem, é covalente. Os compostos covalentes normalmente são compostos que apresentam altos pontos de fusão, porque são moléculas, são compostos bem grandes, né? Formados por ligações moleculares, tá? Ligações covalentes, tá? Formado por ligações covalentes, mas não
por uma molécula definida. Aí são chamados de compostos covalentes. São compostos polímeros, né? Por exemplo, outro exemplo interessante, o carbono grafite. Qual a composição dele? CN. Carbono diamante, CN. O que quer dizer? Que eles são formados de carbono, mas não tem um número exato de carbono. Então, as ligações são covalentes? São. Mas o composto não é molecular. Ele é chamado de composto covalente. Porque não tem uma composição definida no que tange ao número de átomos. Sabemos que é só carbono, mas um diamante pode ter N átomos de carbono. Esse N pode variar de 100, 1000, 2000, 3000, tudo bem? Tranquilo? Não perde essa diferença entre molecular e covalente. Só lembrando que ambos formados por ligações covalentes. Agora, deixa eu só acompanhando aqui. Tá quase na hora da gente terminar. Eu queria que não acabasse, eu queria ficar até 10 horas com você. Eita, coisa boa. Eu fico feliz quando eu tô dando aula para você, tá bom? É aqui no Explica Aí, você não perde. Amanhã tem. Deixa eu perguntar aqui a minha produção, só para eu lembrar, amanhã é... Amanhã é biologia. Biologia com Milena, né? Muito bem. Biologia com Milena. Ou toda segunda é Química com Dan. Vem Química com Dan. Vem. Hoje a gente aprendeu as ligações. Eu quero só lembrar. Vamos fazer aqui uma revisão breve, rápida. Diz pra mim. Metais, quando se ligam, formam aquela nuvem de elétrons chamada de ligação metálica. Quando eu ligo um metal a um ametal, a ligação se dá de forma iônica. Formação de íons, né? Cátions, ânions, força elétrica. Quando você liga ametais com ametais, aí a ligação se dá de forma covalente, onde eles não se transformam em íons, eles viram moléculas. E aí a ligação é chamada de covalente. Se a molécula tem uma composição definida, o composto é chamado de molecular. Se não tem, é chamado de composto, apenas composto covalente. Tá bom? Detalhe, os compostos covalentes não são, e os compostos moleculares, melhor dizendo, não são bons condutores de eletricidade. Os moleculares não são bons condutores de eletricidade, de uma forma geral. Por que isso, Dan? Você falou geral. Porque tem um grupo de moléculas que conduz a eletricidade. Ah, Dan, fala pra mim que eu quero passar. Vou falar. Sabe qual é? Os ácidos. Os ácidos são compostos moleculares, digo, formado por moléculas, mas o ácido tem uma coisa interessante. Quando você pega um ácido e joga ele na água, ele é uma molécula. Mas quando você joga ele na água, acontece um fenômeno especial com ele. Que fenômeno é esse? O fenômeno da ionização. Olha o nome que eu dei. Ionização. É quando esse átomo, essa molécula, o átomo dessa molécula se transforma em íons. Ô Dan, ele vira iônico? Não, ele se transforma em íons. Tá bom? O nome do fenômeno é ionização. Se passa a existir íons, isso na água, fala para mim, formamos uma solução. Se tem íons agora, essa solução passa a ser uma solução eletrolítica. Por isso eu estou dizendo para você que os ácidos em água, apesar dos ácidos serem moleculares, esses ácidos em água são bons condutores de eletricidade. Fenômeno que eu não posso esquecer, cobrado pelo Enem. Ionização. Ionização dos ácidos. Tá bom? Gente, um imenso prazer estar com vocês. Hoje a gente fez uma revisão breve das ligações metálicas, iônicas e covalentes. Claro que não deu para falar tudo, mas você vai procurar saber lá, né? O metal cátion, quantos elétrons perde, né? O ametal, quantas ligações covalentes ele precisa fazer. Isso tudo você vai dar uma estudadinha, para completar o seu conteúdo. Fechou? Gente, um cheiro. Até amanhã, não sou eu que estou aqui, mas vai ter aula aqui para você. Aqui no Explica Aí assim. É bom demais! Gente, fica com Deus e até a próxima, se Jesus permitir. Beijo, Dudan!